Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez, aqui reunidos, em nome do Divino Mestre Jesus, junto da espiritualidade bondosa que nos acompanha todos nós nesse Evangelho, acompanha-nos para que nós possamos meditar sobre esse Evangelho, mas nos acompanha sobretudo para ver o quanto nós estamos aproveitando a oportunidade de desenvolvermos em nós a nossa fé, o nosso amor, aquilo tudo que Jesus nos deixou. E a espiritualidade amiga está sempre conosco, nos incentivando, nos impulsionando para que nós tenhamos um amanhã melhor. E o Evangelho de hoje, ele está no livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico, e ele se chama Tua Fé. E está no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 48, o seguinte: E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. É importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Diversas vezes ouvimos-lo na expressiva afirmação: A tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa: é que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. O navegante sem rumo e que em nada confia, somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo, porém, de maneira absoluta o que lhe possa ocorrer. O enfermo descrente da ação de todos os remédios é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. As almas vazias embalde reclamam o quinhão de felicidade que o mundo lhes deve. As negações em que perambulam transformam-nas perante a vida em zonas de amortecimento, quais isoladores em eletricidade. Passa a corrente vitalizante, mas permanecem insensíveis. Nos empreendimentos e necessidades do teu caminho, não te isoles nas posições negativas. Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre e nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas, sem o concurso da tua fé, porque também és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação.
Aqui Emmanuel exorta cada um de nós para que acreditemos, para que tenhamos fé naquilo que queremos. Porque muitas vezes se torna tão difícil em nossas vidas algumas coisas. Então nós precisamos perguntar para nós mesmos o que queremos. Qual a fé que eu estou colocando naquele pedido, naquela oração, naquele louvor que fazemos a Deus, naquela prece tão sentida muitas vezes, mas dentro de nós não queremos aquilo, porque muitas vezes a aflição e a dor nos deixa numa situação de pedintes, de reclamadores, de comodidade. Porque olha para mim, como eu sou carente, como eu tenho dores, como eu tenho aflições, olhe para mim. Então a pessoa muitas vezes não quer se melhorar. Ela simplesmente se abandona no estado em que se encontra, mesmo fazendo preces, fazendo pedidos a Deus de maneira tão sentida. Porque pode ser que Deus, que tudo pode, não nos cure, mas dá-nos o alento, dá-nos o conforto, porque muitas vezes precisamos daquela aflição, daquela dor. Mas muitas vezes nós não precisamos da dor nem da aflição. Pedimos para que a nossa dor seja aliviada, a nossa aflição seja nos tirada, mas nós temos medo de ficar sem ela, medo de ficar sem a muleta para que os outros nos enxerguem da maneira de coitadinhos. Medo de que alguém, quando souber que nós estamos bem, se afaste. Então nós precisamos ter fé, mas também precisamos saber o que queremos da vida. A fé é muito importante, tanto é que Jesus dizia: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, porque você precisa querer, porque você precisa estar preparado para a mudança. Como o cego, naquela passagem, o cego de Betsaida, Jesus pergunta para ele: que queres que eu faça? Que eu veja, Senhor. Porque ele sabia que ver era uma condição, não só de ver, de enxergar, mas ver era muito mais que aquilo. Por isso que muitas vezes a nossa dor, ela representa muito mais que uma simples dor, ou que a dor, mesmo que ela seja grande. A aflição, muitas vezes, ela representa muito mais que uma simples aflição. Ela representa a nossa dependência. Então, tenhamos fé que tudo Deus faz, como o Evangelho de hoje, ele nos traz para nós, que Deus tudo pode. Deus tudo pode. Mas há necessidade que nós queiramos, que nós tenhamos fé, que aquilo vai ser para melhor. Que Jesus nos abençoe. E vibrando muito amor,
todos os corações que estão em dor e em aflição, sejam dores físicas, sejam aflições no nosso dia a dia, que essas vibrações possam chegar a todos os nossos irmãos, abraçando-os com muito amor, com muito carinho, para que eles tomem a resolução de acreditar que Deus tudo pode, mas que é necessário que nós façamos a nossa parte, que também queiramos melhorar. Pedindo a Jesus nesse instante que envolva nosso lar, a nossa família, os nossos familiares. Pedindo a Jesus que fortaleça o nosso coração na fé, na esperança e no amor, derramando a sua luz sobre nós, nós que fechamos os nossos olhos para abrirmos o nosso coração e recebermos todos os seus ensinamentos, Senhor Jesus, porque nós queremos ser melhores amanhã do que somos hoje. Que a vida é passageira, mas que nós somos espíritos imortais. E que amanhã, na próxima encarnação, nós já estaremos numa condição bem melhor do que estamos hoje, porque fizemos a nossa parte agora, sabendo que Deus está conosco, que Jesus, nosso irmão, nos pega pela mão e nos encaminha a servir, a amar, a compreender e, sobretudo, Senhor Jesus, a perdoar. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos ilumine, hoje e sempre. Graças a Deus e graças